falar de coxinha? Mostra pra gente, mano. E esse tá parecido, né? Porque geralmente tá. Tá lá. Aqui. Uma grande alegria e eu queria muito conhecer esse festival já há muito tempo. Eu morei aqui em 2000. Muito da minha formação artística é daqui de Pernambuco e eu sempre ouvi falar do festival. É a primeira vez que eu estou vindo, espero que não seja a última. Sei que a plateia daqui é muito calorosa e acho isso muito bom para um filme e estou muito feliz. O cinema vai ter a presença do amigo em mais um filme, chegando aí ao público, pode ficar também para a recepção. Não pode confessar muito isso não, mas não estou me sentindo confortável mesmo no cinema. E faz 4 anos que eu não lanço um filme, então estou muito feliz de retornar, recomeçar a minha relação com o cinema aqui em Pernambuco, com esse filme, que é um filme, inclusive, ele pode um pouco da cartilha dos filmes que estão sendo feitos hoje em dia. Não estou dizendo que é um filme para mudar o mundo, mas é que eu acho que a gente está precisando no cinema ter esse mesmo vigor que o cinema pernambucano tem nos mostrado, por todos os seus cineastas e filmes que estão fazendo. Obrigado. Então, a mostra competitiva de longas-metragens do CinePE 2015 na sua 19ª edição. Nós convidamos ao palco agora a equipe do filme O Vendedor de Passados, ficção que vem do estado do Rio de Janeiro, do diretor Lula Buarque de Holanda. Vender passados. Para isso, ele se utiliza de documentos, fotos e vídeos para recriar a vida pregressa de seus clientes de acordo com suas demandas. Um belo dia, é procurado por uma mulher misteriosa que, sem dizer nada sobre sua vida, lhe encomenda um passado. Ele só não imaginou as surpresas que esta cliente lhe reservava. Boa noite. Boa noite. Gosto muito do Recife, gosto muito desse festival. Já tive o prazer de passar aqui com o cara meu que é RPG há alguns anos atrás. Passei também o prêmio Sumeira para mim, outro para o Luxa, para São Paulo. Resumindo, gosto muito aqui. E o Vendedor de Passados é um filme de colaboração de muitos amigos, muitas pessoas. Aliás, o José Paulo Barroso escreveu um livro, escreveu um filme. Contei também com a fotografia do Toca Seabra. Resumo, parceiros foram fundamentais para fazer o filme. E eu queria dizer só que vocês tiveram algum problema no passado, que vocês quiserem dar alguma coisa, podem procurar vocês aqui no filme e ele resolve para vocês lá no passado. Vamos ver. Geralmente, quando eu vou lançar filme no festival, eu procuro não falar, mas eu acho que sempre o filme fala por si só, sempre melhor. Mas aqui, em Pernambuco, eu preciso, nessa minha volta, por tantos anos, agradecer diante do público tudo que essa cidade, esse estado me deu. Eu saí da Bahia, eu vim morar aqui em Pernambuco, num período de grande efervescência cultural, que me ensinou muitas coisas. Um carinho enorme por vocês, eu tenho certeza que vocês sabem. Então, muito obrigado por tudo, estou muito feliz em poder retornar a Recife com o cinema, feliz de ser convidado para esse festival, sinto muita vontade de vir. Queria dizer só mais uma coisa, a minha escolha para fazer esse filme vem muito por causa do tipo de cinema que vem sendo feito aqui em Pernambuco. É um cinema vigoroso e que mostra que o cinema do Brasil pode ser mais diverso do que às vezes parece que é. Então é isso, mais uma vez, obrigado pelo convite e obrigado por esse cinema vigoroso, tantos cineastas importantes que vem fazendo aí, que me inspira todos os dias.
atores dos filmes. 2015, agora nos anos passados, Lula Buarque. Vai começar, Lula? Eu queria que vocês falassem, só para a gente fazer uma introdução, qual foi a exibição de ontem, e certamente as perguntas surgem. O microfone está comigo, qualquer coisa eu já tenho uma coisa. Pode ver um pouquinho aqui. Tem que pedir, gente, para eu tirar o funcionário? Bom dia, Lula, pode começar. Pode até desligar essa coisa. Oi, vocês conseguem. Não, na verdade, eu fiquei muito contente com a reação ontem, assim, ficamos muito felizes, né, com a reação, com o envolvimento do público e pronto aqui para responder as perguntas. Eu também fiquei muito contente e tem uma coisa que aconteceu que me lembrou muito quando o Lula me fez o convite para fazer o filme. Ele disse assim, eu acho que o cinema nacional precisa explorar mais outros estilos, aproveitar mais da diversidade que o cinema pode proporcionar. E a gente começou a fazer um filme, que é difícil, inclusive, e a gente tem visto isso, que cada jornalista classifica ele como uma maneira. Suspense, comédia trágica, drama. Eu estou classificando como suspense com romance. Mas essa classificação fui eu que dei. Eu fiquei achando bom, fiquei satisfeito você fazer um filme dentro de um cenário onde os maiores investimentos são comédias, filmes sobre violência urbana e biografias. Eu digo assim, o maior investimento não é a busca do público atual, a gente vê isso em números. A gente conseguir fazer uma proposta que fuja um pouco disso. Enfim, para a gente explorar mais as possibilidades diversas que o cinema nos dá. Bom dia, sou o Marcos Petruccelli, da Rádio CBN. É bom você falar sobre essa questão do gênero, vocês falaram que sempre causa uma dificuldade, né, para a gente hoje em dia dizer o que cada filme é, se é comédia dramática, não sei o quê. Bom, a questão eu achei muito interessante e até incomodou um pouco a reação do público, porque aos meus olhos, porque eu queria ver o filme, a reação do público estava contrária àquilo que eu senti. Então, muita risada para um filme que para mim era um drama com suspense. Né? Uma coisa que não era comédia, né? Mesmo naqueles momentos em que podia até soar como uma piadinha, mas não era exatamente isso, era mais uma coisa dramática de cada personagem. Minha pergunta a reação do público causou uma surpresa assim tão grande para vocês? O filme tinha essa proposta? Você, na hora que filmou aquilo, sabia que aquilo poderia causar riso nas pessoas? Olha só, na verdade essa é a segunda vez que a gente está exibindo o filme, né? A primeira vez foi em Lisboa e foi uma audiência parecida, porque também era lá na sala Manuel de Oliveira, no Cinema São Jorge, Portugal, e tinham 900 pessoas na plateia também. Então foi a primeira vez que a gente viu o filme, o Agualusa estava também lá, né? O Agualusa muito conhecido, e eu me surpreendi totalmente. Eu também tenho que confessar que jamais pensei que poderia ser classificado como comédia. Talvez a pergunta seja, para você rir, você precisa ter uma comédia rasgada, né? A gente ainda, não sei exatamente o que o Lázaro pensa, mas assim, não foi feito com essa intenção, mas realmente as pessoas embarcaram na onda do vendedor, as pessoas acreditaram que aquele cara realmente está transformando a vida, e você vê, na hora que a Clara, naquele jantar, ela entra e já incorporada no personagem, as pessoas morrem de rir, né? Esse foi o momento para mim que eu falei, o que esse povo está rindo? Mas eu acho foi o mais importante de tudo, o que esse povo está rindo? Mas eu fico muito gratificado, exatamente, está rindo da cara de pau dela, né? Qual é a resposta? Deve ter mais? Está rindo da cara de pau dela, eu acho que na hora que ela fala assim, sofri muito, a minha vida foi um sofrimento, é o único comentário que ela faz enquanto o Vicente está apresentando o passado dela, você vê que a partir daquele momento ela já incorporou e vai embora. Não, tem um negócio, geralmente quando o personagem está mentindo e a gente sabe, é um pouco engraçado, né? O Breaking Bad é pesadíssimo, mas eu morro de rir. Quando ele chega, todo mundo... Aí eu fico dizendo, gente, cara de pau, é um risco que é meio assim, cara, como é que esse cara tem coragem de fazer isso? Eu acho que vem daí. E eu acho uma coisa boa, porque eu acho que o cinema só se conclui mesmo quando você entrega ele ao público.
E essa relação que o público estabeleceu, para mim, é muito boa. É a maneira deles receberem e perceberem o filme. Para mim, por exemplo, não é nem um drama que você sente, nem uma comédia que algumas pessoas sentiram ontem. Para mim, eu fico emocionadíssimo só com as imagens de arquivo. Porque eu, particularmente, tenho uma relação com a memória, coisa de... Eu ainda coleciono selo, eu ainda coleciono moeda, eu sou meio da antiga. Então, aquelas imagens, quando aparecem, para mim tem uma força e um valor simbólico, que o meu filme, o filme que eu assisto e o filme que eu escolho para mim, são aquelas imagens da Argentina. É aquela carta que aparece, que são cartas reais que a gente encontrou numa feira lá no Rio de Janeiro. Então, o meu vendedor de passados é essa relação afetiva com a memória e com o passado. E para outras pessoas vai ser outra coisa, e eu acho bom e acho saudável. Lula, eu queria que você falasse da adaptação. Eu não li o romance do Zé Eduardo Agualusa, mas você diz inspirado livremente. E eu deduzo que a história dele se passa na África, não é? E você transporta a história para o Rio de Janeiro e um diálogo com a história contemporânea argentina, com a questão da adoção por militares de filhos desaparecidos políticos e tal. E a Beth Palmagini faz a pesquisa, você vai buscar uma documentarista que tem uma longa experiência no trabalho de arquivo, né? É uma cineasta que gosta muito desse trabalho. Então eu queria que você falasse disso, como é que veio essa ideia dessa ligação com o tema argentino, da história argentina, e essa adaptação. Como é que foi o processo de recriação que você usou, no fundo, a estrutura do Agualusa, esse diálogo com como tudo é construído, como a memória também é construída e tal. Na verdade, eu li o livro do Agualusa, me apaixonei e eu propus para ele tirar esse personagem de quer dizer, o livro original ele se passa em Angola, é um livro que é uma resposta a uma burguesia ascendente que se começa a estabelecer depois do final da Guerra Civil, de 25 anos, a Angola estava totalmente destruída, pessoas aleijadas. Então só que a Angola tem muito dinheiro, tem muito petróleo, tem muito diamante, e começou a ter uma burguesia com muito dinheiro e não tinha essa memória para trás que a guerra destruiu tudo. Então eu propus para ele tirar esse personagem de Angola e trazer para o Brasil, porque na minha cabeça você pode ter um vendedor de passados em qualquer cultura, você pode ter um vendedor de passados no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Eu acho que ele criou um personagem realmente universal. E aí, a partir disso, eu coloquei questões minhas, por exemplo. Eu queria ter uma relação, queria fazer um filme contemporâneo, muito inspirado no cinema argentino. A gente estava conversando essa coisa de gênero, para mim. Eu acho que o cinema argentino conseguiu realmente fazer um cinema contemporâneo que falasse com as pessoas sem ir para o extremo da violência urbana, da comédia. E a coisa do relacionamento. Por que um cara bonito de 30 anos no Rio de Janeiro vai se apaixonar por alguém? Por que esse cara vai cair? Então essa é uma das camadas que tem esse relacionamento. E ele vai ser atropelado por esse personagem. Então, na verdade, essa coisa do romance dele com a Aline, isso tudo é uma criação, junto com a roteirista, com a Isabel Muniz, que desenvolveu o roteiro. E o que ficou realmente no livro foi essa ideia desse arquétipo, desse personagem, que é um cara que pode criar. Mais perguntas? Como é que é a escolha do Lázaro? Lula, quando eu levo lá. A escolha do Lázaro. Bom, o Lázaro foi um parceiro desde o primeiro momento, eu pensei nele, já no primeiro tratamento, já dei o roteiro para ele, que é um cara maravilhoso para trabalhar, porque ele lê o roteiro, a gente discute o personagem, foi um processo longo de feitura do roteiro, e uma das primeiras perguntas que ele fez para mim foi: por que um ator negro para esse papel? E eu respondi: na verdade, na minha cabeça, o filme se passa no Brasil pós-racismo, essa questão não se coloca no filme, para mim. O personagem não tem questões sociais, ele não tem problemas, isso foi uma coisa muito trabalhada. E foi um processo muito prazeroso, desde a leitura do roteiro. Eu acho que o ensaio, a gente foi ensaiando um mês, discutindo, repensando todos os diálogos, refazendo cenas, tirando cenas. Foi um filme muito trabalhoso, foi muito artesanal, do ponto de vista de que, como tinha uma parte do roteiro que era muito original, a gente fez, repensou, a gente teve o filme várias vezes, até poder realmente chegar nesse resultado final. Foi Cláudia Chaves da Brasileira. Lázaro, como é que foi essa passagem com esse misto de ator e produtor? Eu tenho duas perguntas.
produtor é uma coisa que eu tenho ficado mais e mais interessado já faz algum tempo. A maioria dos filmes que eu fiz, e esse ano eu tenho alguns que vão estrear, eu estou sempre na produção associada. Me interesso porque pretendo dirigir em breve, me interesso porque eu procuro fazer filmes, tenho tido a sorte de fazer filmes que, no geral, não estão muito na cartilha do que é mais fácil se vender no cinema hoje em dia. E eu tenho uma grande pergunta que eu preciso responder, ela é: como é que a gente vai fazer com que os diferentes estilos de filme encontrem com o seu público? Esse eu acho que é o maior desafio agora. Às vezes as pessoas ficam falando, as comédias estão tomando mercado, essa comédia é ruim, fez não sei quantos milhões de espectadores. Eu acho que isso não é o menor problema, eu acho importantíssimo as comédias fazerem tanto público, acho que fortalece o mercado. Eu acho que o nosso nó é que a gente não sabe como fazer filmes diferentes encontrarem com o seu público. E aí vão todos os desafios. Então essa é a minha colocação como produtora, para tentar participar desse mecanismo. Tenho estado interessado particularmente agora com as outras plataformas. Eu acho que os filmes cada vez mais não vão se concluir apenas na sala de cinema. É importantíssimo a gente entender o on-demand, é importantíssimo a gente entender a relação com a internet, a relação de venda com TV por assinatura e TV aberta. Então a minha participação como produtor é para me alimentar e eu entender isso. E depois, da maneira que eu ajudo cada filme, eu participo de um jeito. Às vezes convocando um ator para fazer, participando desse momento, ajudando na captação. Enfim, é mais um estudo mesmo. Qual foi a ajuda que eu vou no ano passado? Eu acho que foi uma contribuição de coração mesmo, no sentido de entrar na história, entrar no drama, discutir, porque o filme tem esse problema, a gente não sabia, não tem um gênero específico do filme, né? Então a gente está realmente discutindo uma fronteira que a gente não sabe exatamente aonde que está. A pergunta sobre o riso, né? A gente está fazendo um filme com o coração, tentando entender aquele personagem, aprofundando. Acho que a ajuda dele foi muito nessa questão da densidade dramática e de pesquisar novos caminhos para o roteiro e para o filme. A segunda pergunta. Televisão e cinema, independente do tipo de interpretação, tem um tempo, né? Tem uma hora que chegar lá o diretor fala valeu, ou você fala valeu, se alguém te valeu e acabou. Como é que você faz o valor no teatro? O valeu é o que foi, é o espontâneo, é o do dia, cada espetáculo é um diferente do outro. O valeu é todo dia vale, né? E isso é que é bom. Eu, como tenho origem no teatro, eu tento fazer tudo com esse mesmo pensamento. Nem sempre é possível, né? Porque às vezes o ator está satisfeito, mas o diretor não, ou o fotógrafo não. Você tem que fazer mais valeus outras vezes. Mas o meu princípio vem do teatro, principalmente por a minha origem ser de um teatro sem muitos recursos, um teatro muito baseado no improviso e na disponibilidade dos atores. Isso é um norte que eu acho que eu tento manter ele, porque te deixa sempre no fio da navalha, tem sempre um nível de risco, de perigo, que eu acho importante para manter uma atuação viva. Não sei se sempre consigo, mas essa origem é o que fala sempre atrás de mim quando eu estou fazendo um trabalho assim. Lázaro, Larissa, obrigada pela pergunta. Você ontem, antes de apresentar o filme, você mencionou que havia morado um tempo aqui, numa época de grande efervescência cultural na cidade. Eu queria saber se você poderia falar um pouco sobre essa fase, o que é que você vivenciou no Marco. 2000, eu vim para aqui fazer um espetáculo chamado A Máquina. Aliás, eu saí da Bahia para vir para Pernambuco, ser dirigido por João Falcão. Fazíamos um espetáculo, Karina Falcão, Gustavo Falcão, Wagner Moura e Vladimir Pista, no Galpão 14. Moramos aqui um tempo, fui a todos os shows do Cabroeira, Cordel do Fogo Encantado, bebi muito na soparia, andava por aquilo tudo ali e ficava muito encantado com a força de uma cultura que, apesar de estar tão junto do meu estado, eu não conhecia nada. E aí não falo nem somente da música e do teatro que eu vivi naquela época. Eu falo com meus museus que eu visitei aqui, a relação com a cultura popular. Isso apesar de na minha terra existir isso muito forte,
aqui foi quando bateu a relação com a cultura popular, a maneira de valorizar isso, saber que existe uma criação livre que pode vir a partir desse lugar. E eu criei um afeto, um carinho enorme por isso aqui. Quando eu venho para Recife, a minha relação é totalmente afetiva. Eu fico passando pelos lugares e lembrando das coisas, né? Os restaurantes que eu ia, os lugares que eu ia, um monte de lugar já fechou. Aí eu falo coisas que já não existem há anos, o motorista dá risada de mim. Eu perguntei pelo laçador, lembra do laçador? O motorista deu uma gargalhada e disse, não existe mais. Mas foi isso. Deixa eu aproveitar a observação que você falou sobre a busca do público, para saber do Lula. Qual é o público desse filme? E qual é a estratégia? Ele vai ser lançado quando? E qual é o caminho para se buscar o público que vocês acreditam que seja desse filme? Eu acho assim, eu acho que existem algumas pessoas no mercado que estão com essa preocupação do Lázaro, de que o cinema brasileiro não é só comédia, não é só violência urbana, de que existem novas maneiras de contar história, maneiras originais. E eu encontrei na imagem, no Abrão, que é a pessoa que cuida da parte artística da distribuidora da imagem, um grande parceiro que também trabalhou no roteiro, é um cara que eu não conhecia ele pessoalmente, ele selecionou meu filme para ser distribuído pela imagem no meio de vários outros. E foi um acompanhamento muito produtivo, foi um super parceiro. A gente fez pesquisa para o filme, a gente mudou algumas coisas na edição devido à pesquisa do filme. Então houve um acompanhamento muito forte e a gente está muito entrosado para o lançamento, quer dizer, a expectativa é um lançamento de 200 cópias, seria um lançamento grande para esse filme, assim, eu estou super contente, a gente está vindo com bastante força, estamos na procura do público, estamos fazendo um trailer muito legal do filme, um trailer muito bom, já está passando há bastante tempo, todo o material de divulgação foi pensado, foi trabalhado. Na verdade, esse filme já está pronto já desde o ano passado. A gente poderia ter lançado ele em outubro, mas conversando com o distribuidor, ele falou, não, outubro está muito congestionado devido à Copa do Mundo, muitos lançamentos andaram para frente, outubro vai estar muito apertado, vamos esperar até maio? Eu topei. E eu acho que a gente está trabalhando essa estratégia formiguinha, assim, e está vindo com bastante força. Eu acho que passar o filme aqui em Recife já foi um super plus para o filme, assim, então esse entrosamento com a imagem, com a distribuidora foi muito gratificante, estou muito contente. Ele estreia quando? Estreia dia 21 de maio. A gente vai fazer pré-estreia hoje na Bahia, tem uma pré-estreia em São Paulo dia 11, e no dia 20 a gente vai ter a honra de fazer a reabertura do Odeon no Rio de Janeiro. Vai ser o Odeon agora vai virar o Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro, voltou para o Severiano Ribeiro, então a gente vai fazer outro tipo de programação, uma programação, não vai ser não só um cinema, vai ser também um teatro, outras coisas, e a gente vai ter a honra lá de reabrir aquele grande cinema também. Muito legal porque fala com o cinema daqui, né? É um tipo de cinema também, é uma outra experiência você ver um filme com muita gente, né? É uma experiência que está um pouco, cada vez mais rara, né? Cada vez os cinemas são menores, 200 pessoas e tal, realmente ontem foi muito gratificante, foi muito legal. Eu tenho várias perguntinhas. Lázaro, aquele esporte que ele pratica lá, como é que chama? Montanhismo? O que é? Como é que chama? Fiz e não sei o nome. Alpinismo. Agora, aquilo tudo é truque, né? É efeito especial. Não, apesar de eu ser um dos cabas mais frouxos do Nordeste, eu subi. Tem uma parte que tem uma corda que foi apagada, mas a maior parte ali foi todas as partes sou eu, mas tem uma parte que foi com corda e a outra foi sem corda. Porque dá um suei a roupa aqui, eu tenho horror de altura. Eu também, muito, você não faz ideia. Aliás, não sei de onde surgiu essa ideia para um ator covarde como eu. Que é legal porque uma das preocupações do filme foi não retratar o Rio de Janeiro cartão postal. Né? Você tem a Feira da Praça 15, que já nem existe mais, já virou passado. A Feira da Praça 15 não existe? Não, acabou, tiraram o... claro. O elevado foi ao chão, né? Então não sei onde que está. Acho que tem a feira ainda, mas tem outro lugar. Mas era aquela feira, naquele lugar, é lindo, né? É isso que eu falo, essa relação com o passado. Eu acho que a gente precisa aprender a lidar com o nosso passado.
Isso, uma feira dessa é tão importante, né? Aquela cena da carta, a gente encontrou mesmo lá, quando a gente foi fazer pesquisa, o Lula comprou aquelas cartas, acabou virando cena do filme, agora virou curta-metragem. O texto que fala por cima é uma compilação das cartas, é o tipo de... Quer dizer, é uma mulher falando de amor nos anos 50, quer dizer, uma relação que a gente não tem mais com amor. E é interessante que você vê que as relações amorosas é exatamente o que o cara está sentindo, né? O domingo chega e a mulher não está, e o cara vai deprimindo, né? O herói vai indo pro... A Natara Ney, a editora do filme, ela fez um curta-metragem com essas cartas. Ela foi atrás desse casal que encontrou essas cartas. Enfim, essa relação com o passado, eu acho que... Mas só para concluir a coisa do Rio de Janeiro. Então, a gente teve essa ideia do alpinista, ele vai, a gente filmou aquele ali lá no Pão de Açúcar. No segundo morro do Pão de Açúcar, você desce um negocinho assim, de repente você está no... E é uma maneira de mostrar um Rio diferente, assim, não tem aquele Rio de Janeiro cartão postal normal, assim, o Rio de Janeiro é Santa Teresa, Lapa. Então, essa foi uma das preocupações também de construir um Rio diferente. Então, eu vou colocar as questões para você. O uso daquelas imagens de arquivo, aquilo significou pagamento de direito autoral e tal, ou não precisou? Como é que a Beth... Cada caso é um caso. A gente comprou imagens da Getty Image, compramos aquela cena do casamento que o Vicente, não, o amigo dele lá, o Davi, monta a cena de casamento para ele, aqueles casamentos todos, aquilo tudo a Beth conseguiu com amigos. A produtora pediu para mim que tinha um casamento judeu, casamento não sei o que, não sei o que. E é legal naquela cena ali que a gente mostra, e aí a gente, aquele documentário argentino, a gente pediu a licença, tem um museu lá na Argentina que trata dessa coisa da repressão. Porque vocês usam inclusive imagem das mães da Praça de Maio. Tudo autorizado. A conspiração não tem essa, tem que ter papel para tudo. A empresa chegou aos 23 anos porque ela tem muito rigor nessa parte dos direitos. Eu queria que você falasse do elenco de apoio, como é que foi a escolha, porque tem ali um elenco superstar também, né? Muitos atores. Eu queria que você falasse da escolha de Maiana, na verdade foi Ruth de Souza, pois é, Marcelo Corel, um ótimo elenco de apoio, não tão famosíssimo assim, igual o Lázaro, por exemplo, e a Aline, mas gente também tem uma longa trajetória. No menor papel você pôs gente experiente. Né? Eu acho que isso é um aprendizado que a gente tem que ter muito com os americanos, talvez, assim. Só porque o papel é menor, você não pode botar um ator que não seja tão bom quanto o principal. Eu acho que uma cena ruim pode estragar o filme inteiro. Então essa foi uma preocupação. No caso da Ruth, especialmente, foi muito legal, porque a gente tinha aquela senhora ali, e o Lázaro veio com a ideia, foi uma ideia do Lázaro, da gente trazer aquela, quase como se ela fosse uma mãe dele, imaginária. E é muito legal, a gente estava até discutindo hoje como é que vai ser, ela está com 94 anos, né? A gente quer levar ela na estreia lá do Leon, eu acho que foi uma super homenagem para ela. Mas com o elenco eu diria isso, foi uma preocupação de realmente manter um nível alto no padrão do filme todo. Está com o microfone? Não. É o seguinte, falando na Ruth, eu tinha justamente pensado isso, porque apesar de, vamos dizer, você falou, o Lázaro questionou, por que um ator negro? Embora isso não tenha vamos dizer, uma discussão do racismo e tal, está implícito que você é o único negro dentro de um ambiente assim, e claro, que você está natural, ninguém está estranhando, ninguém está tudo mal, vamos dizer assim. Mas eu não pude deixar de pensar nisso, por exemplo, na cena da Ruth, uma coisa que é simbólica, né? Porque a Ruth é uma pioneira, uma atriz negra no cinema, no teatro e tudo, que, enfim, enfrentou todas as batalhas que a tua geração já entrou em outro momento, né? Então eu acho que tem temas que, embora não seja intencional, que eles vão... Eu acho até que isso enriquece o filme, ele não ser uma coisa tão declarada, você quis fazer um discurso aqui em cima, né? Não, o que eu ia falar sobre isso é que o fato de você não falar sobre isso é totalmente político, é uma decisão política. Não estamos falando porque achamos que não é para falar. Não deixa de ser uma postura. E é claro que dá para fazer essas conexões. Eu, por exemplo, sei que o fato de ser um ator negro nesse papel, um filme que fala sobre memória, passado e identidade, não é? Se a gente quiser, a gente faz um monte de conexão. A gente faz a conexão sobre os documentos que o
o Rui Barbosa queimou dos negros que vieram da África e a gente não sabe a nossa origem. Essas conexões todas é possível ser feita. Eu com a Ruth especialmente tenho uma conexão e tenho mais uma coisa simbólica que para mim ela é uma mãe desse personagem que ele escolheu para ele, e além de tudo ela ainda tem o nome da minha mãe. O personagem se chama Célia, que é o nome da minha mãe. Então para mim é totalmente o nascedouro desse Vicente, que quem quiser pegar essa questão aí. Vicente é o nome do seu filho. Vicente é o nome do meu filho. Então a conexão está toda feita. Não, e é legal da Ruth também, porque na hora que ela pega o livro lá naquela salinha dela, ela tira, olha esse livro aqui, que maravilha. Aí a Clara pergunta, você conhece essas pessoas? Ela fala, Vicente sabe. A Vicente já joga um 7-1 e ela levanta a bola e ele vai em cima, mas ela traria ele, não sei o quê. Ela vai alimentando a piada, ela já sabe que o cara é mentiroso. Não, e é tão lindo o jeito que a Ruth faz, porque ela, toda vez que corta para ela, eu fico encantado, porque o olho dela brilha. E conhecer essa história agora também, né? Ela vai brilhando, a Ruth é a coisa mais linda do mundo. E ela ainda botou cara. O que ela fala no final dela a senhora está esperta, hein, dona Célia? Ela fala, esperta e viva. Outra coisa, assim, que eu acho que isso que eu estou falando, eu ressalto a inteligência do filme, não fazer uma coisa assim muito redundante, estraga na cara do público. Eu acho que você se torna cúmplice da inteligência do público, você chama a inteligência do público. Vamos raciocinar, vamos entrar no jogo da ficcionalização mesmo, né? E outra coisa que eu acho interessante é esses suportes todos das fotografias, ele vai lá, o pessoal que monta os filmes para ele e tal, que a gente é um tema muito contemporâneo, que a gente está inundado disso por todos os lados, né? Por imagem, por manipulação da imagem, a versão, no caso é verbal, né, também, com as possibilidades que você tem de ficcionalizar e também de manter a memória. A memória depende de todos esses materiais, você pode fazer uma manipulação total e virar uma mentira total. Eu acho que nesse ponto o filme também é muito contemporâneo. Obrigado. Conseguimos. Eu ia falar rapidamente, ou que vocês falassem rapidamente, sobre as referências de vocês. Você citou o cinema argentino como uma referência que você queria para o filme, do tom e tal. Você citou rapidamente o Breaking Bad. Eu tenho visto algumas declarações suas. Você parece um fã de séries, né? Ainda que Breaking Bad já tenha acabado há algum tempo, mas você sempre fala do Breaking Bad. Parece que é uma série que te marcou, né? Ou que você tenha visto recentemente. Eu estou vendo muito devagar. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre referências, o que vocês têm visto atualmente e que serve de inspiração para os trabalhos, sabe? Ou seja, no cinema ou na televisão, você especialmente citando séries de TV, e eu também sou um fanático por séries, e vejo que muita coisa na televisão, principalmente nas séries americanas, tem superado muito, né, a qualidade dos roteiros dos cinemas, dos filmes de cinema que a gente tem visto. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho assim, o Brilho Eterno, sem dúvida, é uma referência. Só que o Brilho Eterno, ele tem uma fantasia, né? Você tem que acreditar que aquela máquina realmente tira a memória do amor, né? E eu me preocupei em fazer um filme que fosse realista. O cara veio de um passado que é palpável, que realmente você pode... Então essa foi uma diferença, mas não deixa de ser uma referência. E o cinema argentino como um todo, o conto chinês, relatos selvagens. Relato posterior, né? Já estava pronto. Mas é que ele falou das referências. Que a gente está vendo. Relato Selvagem é um filme inacreditável, né? Eu realmente acho obra-prima, um filme. A Última Safra foi muito boa, né? Também é um filme muito legal. Então você vê que é um pouco essa preocupação de você pensar em fazer um filme para dar muito público, ou um filme muito xiita, um filme muito iraniano, que é um público muito pequeno. Então, eu acho que o Burn é um exemplo muito bom disso. Como é que você vai fazer um filme muito bom, que te preenche intelectualmente, que esteticamente seja incrível e ao mesmo tempo atinja um grande público, né? Eu acho que o Burn, em Hollywood, o cara conseguiu uma coisa incrível, fazer um filme inteligente, que ao mesmo tempo atravessa essas fronteiras todas, Relatos Selvagens também. Então a gente está vivendo, coisa que você falou da televisão, assim, o
que eu acho fascinante assim, das séries é que eles tiraram o melhor do cinema, o cuidado com o roteiro, o cuidado com a fotografia, o preciosismo com os atores, e tiraram uma coisa boa da televisão, né? Quer dizer, em vez de você fazer uma novela de 200 capítulos, vamos fazer uma novela de 13, pega só os melhores dramas, o cotidiano, né? Eu estou vendo o Mad Men agora, que o cara parou a temporada do Mad Men, sétimo, eu falei, cara, como é que tu para a temporada sem gancho? Pelo amor de Deus. Os caras pararam, freio de mão o negócio, agora tá voltando, pô. É propósito. O cara vicia mesmo, é uma outra relação, né? Ontem, antes de ir pra série, eu vi o Game of Thrones, também foi... Essa referência das séries é uma coisa real, eu falo muito. Talvez eu esteja vendo Breaking Bad agora, porque eu estou atrasado mesmo nas séries. Eu comecei a ver série há pouco tempo, mas muito para responder outra pergunta: como é que a gente faz uma dramaturgia nacional que tenha inquietação, que tenha qualidade, que tenha identidade? Por exemplo, aí quando você fala, eu já me lembro logo do cinema pernambucano, dos cineastas aqui de Pernambuco, que estão sempre inquietos, sempre buscando alguma coisa a mais, sempre tentando dizer, e por que não? Eu acho que o cinema pernambucano traz isso para o cinema nacional, sempre pergunta, e por que não? E isso tem nas séries, quando você vê assim, aí falando com uma torneira, quando você vê Scandal, How to Get Away with Murder, Blackish, já está um passo além do outro troço que a gente não está nem perto na inserção do ator negro, do tipo de dramaturgia, do tipo de personagem, da estrutura dramatúrgica, o Breaking Bad, o episódio, você acha que tem mais ousadia? Você acha que eles são mais ousados nesse sentido, é isso? Sem ser ousadia não, acho que é esperteza mesmo, porque eu acho que é isso que faz o verdadeiro sucesso, é dar ao público aquilo que ele não sabia que queria. Onde é que você imaginava, aí eu vou falar de novo, onde é que você imaginava que uma série como Breaking Bad, com atores totalmente desconhecidos, O filme já tinha ligado, um tema esquisito, anfetamina, se vai dar certo, um negócio esquisito, aí o cara vai lá, não, vamos fazer isso aqui, vamos ver aqui. E no Brasil tem isso também, aqui em Pernambuco, eu gosto de falar muito, o filme do Kleber, O Som ao Redor, é isso. Por que não? Um monte de ator que não é conhecido do grande público, numa história urbana, falando, quase que fala de um sentimento, né? De um novo Brasil que está surgindo essa relação. Que classe média é essa que está aparecendo? Como é a nossa relação com a violência? E aí perguntou por que não e fez um filmaço. Mais alguém? Oi, bom dia. É uma pergunta também de quem não conhece o livro. Né? Na invenção desse papel, eu achei interessante essa questão de ter inventar no passado uma pessoa que pede, que é a grande surpresa do pedido, né, que haja um crime nesse passado. Né? E esse crime é contextualizado dentro de um período histórico de ditadura argentina. Quer dizer, é um crime, vamos dizer, que tem esse atenuante de ter sido cometido contra uma pessoa execrável da ditadura, etc. Eu te pergunto se você, por algum momento, não teve a tentação de ambientar essa história inventada no passado numa ditadura mais próxima que a Argentina, que foi a nossa própria ditadura brasileira. Olha só, na verdade, essa foi uma ideia da roteirista. E, na verdade, eu já fiz um outro filme sobre ditadura brasileira, que é o Cacete do Planeta. Quando eu fui fazer lá A Taça do Mundo é Nossa, o nosso pensamento era fazer um filme que fosse diferente da televisão. A gente estava tentando pensar uma comédia ali, antes do estouro da comédia, nesse filme de 2003, algo que saísse da televisão, fosse além. E tem um certo mito de que a ditadura brasileira é meio uma caveira de burro para o cinema. Os filmes que falam sobre isso não falam, isso é uma outra coisa. Mas, na verdade, quando a roteirista veio para mim com essa ideia, eu abracei ela, eu achei ela ótima. Talvez, não sei se ela teve ideia, porque a gente sempre falou em fazer um filme argentino. Não sei se foi isso também. Mas a referência do cinema argentino para a gente sempre foi presente desde o primeiro momento. Assim. Eu não sei qual foi a intenção da Bel, do Lula, quando foi fazer isso, mas eu acho que traz uma coisa boa, que é tentar aproximar os nossos cinemas, né? A gente está tão do lado e tem tanta dificuldade ainda no cinema brasileiro ser absorvido na Argentina, no cinema argentino no Brasil. Eu acho que são sementes que são plantadas, assim como adaptar um livro de um autor angolano, que ajuda a gente a se aproximar um pouco dos países de língua portuguesa, que eu acho saudável.
Eu acho que a vantagem de ter isso no filme é essa, é mais uma vez tentar criar pontes entre os nossos vizinhos, ao invés de a gente fazer ponte lá nos Estados Unidos, lá longe, e aqui tem coisas tão perto que a gente não faz. A recepção lá em Portugal foi muito legal, né? Os caras que conhecem, muita gente conhece mais ainda o Romance do Agualusa e tudo, mesmo assim as pessoas entraram no filme, foi bem legal. Lula, o Agualusa de novo. Quer dizer, como é que ele recebeu mudanças tão profundas no livro dele? Porque geralmente o autor foi com muito zelo com a obra, foi enciumado. Acho que o único que soube processar isso bem foi Jorge Amado, porque ele dizia, me pagou e dali em diante eu esqueço que eu falava. Mas o João Antônio, por exemplo, brigou com o Maurício Capovilla a vida inteira por causa da adaptação de Malagueta, Perusa e Batanaço. Tem o Sérgio Carioca lá, o Santana. Sérgio Santana detestou a bossa nova do Bruno Barreto. Falou que não reconhecia o senhorita Simpson ali. Né? Então eu pergunto como é que você disse que o Agualusa foi com vocês acessando Portugal. Quer dizer, sinal de que se ele não gostou, ele engoliu em seco e ficou no bom. Mas o que ele comentou do filme depois de pronto? Olha só, na verdade, para eu assinar o contrato de adaptação com ele, eu já coloquei que essa seria a condição, poder trazer o personagem para o Brasil e mudar a história. Então, eu acho que ele viu nisso o lado positivo para ele, ver com naturalidade a adaptação literária, ele acha que tem que ser diferente mesmo. E ele tem outros livros dele sendo adaptados. A gente o Andrucha está desenvolvendo uma adaptação para o Nação Crioula, que teoricamente seria uma série de TV e um filme também. Eu sei que tem mais uns 2 ou 3 filmes sendo feitos. Mas é uma coisa mais... Mas ele falou alguma coisa? Ele gostou do filme, ele gosta do filme e ele ficou também surpreso assim, assistindo do lado dele. Quando as pessoas começaram a rir lá em Lisboa, eu falei, o que está acontecendo? Foi muito engraçado, porque a gente já tinha visto, só tinha visto o filme em sala para 10 pessoas, sala de pouquinha gente. Não, mas o Agualusa falou que gostou. Eu tava fingindo, parecendo que o cara não falou nada para você. O que o Agualusa te disse? Ele falou, gostei. Por exemplo, eu, quando li o primeiro tratamento do roteiro, eu falei, Lula, cadê o livro? Não sei se você lembra. Eu era apaixonado pelo livro antes, eu queria fazer o livro, e foi ótimo isso, porque durante o processo de ensaio, eu achei muito melhor a gente fazer um filme que aproximasse da gente e oferecer ao público 2 prazeres, o prazer de quem lê o livro e de quem vê o filme. Acho que foi até sábio, porque aquela história, se a gente fosse contar como era o livro, a gente ia estar muito mais distante, não ia ter propriedade, não ia ficar tão legal, porque tem coisas do livro que são infilmáveis. Por exemplo, o narrador do filme era impossível você botar. Para quem leu o livro, não sei quem leu, isso não pode publicar, porque é a grande surpresa do livro, é quem narra o filme, é uma coisa que não pode fazer isso, não dá para fazer, é impossível, é uma lagartixa que narra o filme, o livro. Estragando o final do livro, para que eu ler, mas enfim. E não dava mesmo. E o Agualusa, quando ele falou comigo, ele falou, gostei. Não é tão parecido, mas tem ali a essência e a alma do personagem. Fugindo, mano. E Paulina é o escritório lá, a casa do personagem que vocês filmaram, né? No estúdio lá, o resto tudo é externo. Não, a gente filmou 85% na região de Campinas e estúdio. Tem um estúdio que é aquela hora que ele vai visitar o Davi. Eu queria falar também daquela cena das imagens de arquivo dos casamentos, é que ali tem uma frase do livro. Aquela frase porque a gente só é feliz quando é criança, né? A gente só é feliz para sempre quando e a lagartixa aparece no filme. Tem um take de uma lagartixa no meio das imagens. Na hora que você pega o cartãozinho ali. Ela está na minha mesa o tempo todo ali observando. A lagartixa do livro está lá, mas ela não fala, não nada. Infelizmente, esse papel ficou para mim. A gente só é feliz para sempre quando é criança. É ele que fala. Eu só fui feliz para sempre quando eu era criança. Exatamente. Ok, mais alguma pergunta? Não? Mal sabe ele que ele ia se enredar com a Clara ali de um jeito que ia destruir a vida do cara. Muito obrigada, Lula. Obrigada, Lázaro. Obrigada a todos. Amanhã